Olá, sétimo ano. Meu nome é Gustavo, eu ensino Geografia na Escola Municipal Presidente Antônio Carlos e essa semana eu estou substituindo o professor Robert porque ele está trabalhando num projeto muito legal para vocês, mas semana que vem ele está de volta, ok? Então vamos lá para o nosso MCE? Logo de cara, a gente tem um mapa aqui no MCE que ele me assustou um pouco. Eu olhei e falei assim, ué, as regiões do Brasil estão diferentes. É porque esse é um mapa de 1913. Para vocês terem uma ideia, 1913 é tanto tempo atrás que nem eu tinha nascido ainda. Mas vamos aos nomes das regiões, que eu acho que tem uma coisa interessante para mostrar para vocês. Essa primeira está escrito ali Brasil Setentrional ou Amazônico. Isso significa que essa região ela fica na parte setentrional do Brasil. Setentrional significa norte, ok? Então, quando você quiser falar norte de uma forma um pouco mais refinada, você pode falar setentrional. Outra você pode falar também boreal, que aí você mostra que você sabe, você deixa seu professor de geografia muito orgulhoso. Ou amazônico. Então, o que significa? Que essa região do Brasil ela é formada por estados amazônicos, estados onde a presença da floresta amazônica é muito importante, ou seja, é um elemento daquela região. É algo que todos aqueles estados têm em comum, a floresta amazônica, e isso que eles têm em comum torna essa região diferente das outras, onde a floresta amazônica não é algo tão determinante, algo tão marcante assim. A segunda, Brasil Norte Oriental, ou seja, que fica ao mesmo tempo na porção norte do Brasil e também na porção oriental. Oriental tem a ver com leste. Também, quando você quiser falar de leste de uma forma mais refinada, pode falar oriental também, que vai deixar seu professor de geografia muito orgulhoso. Depois, Brasil Oriental, que ou seja, fica na parte leste do Brasil, mas não fica para norte, como a anterior. Brasil Meridional. Meridional é o contrário de setentrional. Então, se setentrional é norte, meridional é sul. Lembra que eu falei de boreal norte? Se você quiser falar de sul, você fala austral. E por último, Brasil central ou ocidental. Aquela parte que fica no meião do Brasil ou na parte ocidental do Brasil. Outra coisa que a professora ali embaixo está falando que me chamou a atenção é, olha o tamanho de Goiás, GO, e olha o tamanho do Mato Grosso, MT. Estão gigantescos, né? Se a gente for pegar um mapa hoje em dia, eles não estão tão grandes assim. Por quê? De Goiás saiu o estado do Tocantins e do Mato Grosso saiu o Mato Grosso do Sul. Então está mais divididinho hoje em dia. Ok? Então vamos para a seguinte, atividades. A partir do texto da página anterior, que você vai ler com carinho e atenção, explique o que significa regionalizar. Eu vou dar uma ajuda. Regionalizar significa dividir em regiões. Então, para regionalizar, você vai escolher um critério. Você pode escolher o critério, por exemplo, da vegetação. Então, de acordo, eu vou regionalizar onde, de um lado, é a floresta amazônica, do outro é Mata Atlântica, do outro é Cerrado, do outro é Caatinga, do outro lado é a floresta de araucárias, por aí vai. Você pode escolher um fator humano também. Ali é uma área mais industrializada, ali é uma área de atividades agrícolas. Ou você pode somar isso tudo como o IBGE faz. O IBGE, na regionalização do Brasil em 5 macro-regiões, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, ele vai usar clima, relevo, vegetação e hidrografia, que a gente chama de fatores fisiográficos, e também indústria, economia, qualidade de vida, né, que é o IDH. Então, ele vai juntar isso tudo e vai regionalizar o Brasil com base nisso, ou seja, regiões onde por dentro elas são parecidas, mas que aquelas características que são parecidas ali dentro daquela região tornam essa região diferente das outras. Então, regionalizar é você dividir o espaço com base em um critério que torne cada região homogênea, toda parecidinha ali por dentro e diferente das demais, das outras regiões, ok? Se não entendeu, bota nos comentários que eu explico até entender. 2. Indique a forma como o Brasil está regionalizado atualmente. Em seguida, aponte pelo menos uma função dessa regionalização. Então, o Brasil está dividido, né, pelo IBGE em 5 macro-regiões, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Tem uma outra divisão, né, que é do Geiger, que é um grande geógrafo brasileiro, que é em 3 complexos geoeconômicos, Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Mas aí já é uma outra história, tá bom? Em seguida, aponte pelo menos uma função dessa regionalização.
Quando você estuda uma região, se torna mais fácil, porque ali dentro é tudo um pouco mais parecido e um pouco mais coerente. Então, facilitar os estudos, facilitar o levantamento de informações é uma utilidade. Outra utilidade é facilitar políticas públicas. Por exemplo, se você tem uma região onde você tem mais atividades agrícolas e outra onde é mais industrializado, o governo vai saber melhor como atuar em uma e como atuar em outra. Depois tem ali um texto falando do Lata d'Água e uma imagem do Largo do Bicão, que é na Vila da Penha, e falando que esse nome Largo do Bicão eu não sabia, eu já fui muito ao Largo do Bicão, mas eu não sabia que é porque tinha uma grande bica, uma grande torneira de água. Então, vivendo e aprendendo. E por fim, nós temos um desafio. Então, o desafio, olha lá. Sim, o morro tem vez. Chegou a sua vez de pensar sobre a organização do espaço geográfico carioca. Olha a responsabilidade. Reflita sobre o lugar no qual você mora, seu bairro ou comunidade, e elabore um mapa regionalizando, ou seja, agrupando ruas, casas, comunidades, bairros, da maneira como você enxerga. Mande sua representação para nós. Ele tem um e-mail para você enviar. Eu vou ficar muito feliz se vocês enviarem. O professor Robert também vai ficar muito feliz. Todo mundo vai ficar muito feliz. Vai ser só alegria. Então, eu vou fazer um tutorial rapidinho para vocês de como vocês podem fazer isso. A primeira forma, e a mais fácil, é vocês entrarem no bom e velho Google Maps. Deixa eu ver aqui. Opa. Tá? Então, basicamente, você entra no Google. Opa, olha eu aqui fazendo bobagem. Então, basicamente, você entra no Google e escreve Maps. E aí você já vai entrar no primeiro link. E aí você bota o seu bairro. Vou botar o bairro que eu cresci. Magalhães Bastos. Tá aqui. Tirado aqui. Então, né, eu gosto de visualização por satélite. Olha, fotografado. Então, aqui em Magalhães Bastos, você pode printar e editar no seu celular, e aí depois enviar por e-mail. Você pode imprimir e fazer essa regionalização à caneta, tudo mais. Agora, se você quer dar um passo além, o seu computador tem uma capacidade legalzinha, você pode baixar esse programa aqui, o Google Earth. E aí você coloca lá o nome do seu bairro. Aqui eu vou botar o meu, tá? Magalhães Bastos, Rio de Janeiro. E aí ele vai mergulhar lá em Magalhães Bastos, pesquisar. Mergulhando. Chegamos. Ó, aqui eu estava ensaiando aqui antes de mostrar para vocês como é que faz. Mas deixa eu aqui, ó, mostrar, por exemplo, Magalhães Bastos, estamos aqui. Deixa eu achar aqui algum lugar aqui que eu conheça bem. Ó, aqui é uma garagem de ônibus, aqui é um campo, aqui é a lona cultural. Então, aqui é um mercado. Então, por exemplo, eu venho aqui, ó, em adicionar polígono, e aí eu marco os pontos. Por exemplo, essa parte aqui é conhecida como grel. Então, você pode pegar aqui, ó, você faz os pontos, ó, pá. Porque o nome desse campo aqui é o campo do grel. Aqui é o Presunic. Então, você fez aqui, ó, pum, criou um polígono. E aí eu vou escrever aqui, ó, que essa área aqui ela é chamada de grel. Opa, você vem aqui, né, o nome, o título dele. Então, grel. E aí aqui, ó, campo de futebol. Tá, você vai gerar você vai descrever, né? Campo, tem um campo grande de futebol, e moram meus amigos, tá. E aí você vem aqui em estilo e cor. Aí você vai escolher, aqui em área, você vai escolher uma cor pro grel. Eu vou pintar o grel de verde. Tá? Escolheu a cor, deu um OK. E aqui você vem aqui na opacidade, tá vendo? Eu não quero deixar ele verde forte, eu quero deixar ele um verde assim mais transparente. Aí você bota aqui, ó, 50. Tá vendo como é que ficou? Então você já tem um polígono e o nome desse polígono é grel. Ó, grel campo de futebol. Tudo escrito bem ruim, né? Mas aí você pode escrever com mais capricho, que eu tô mostrando rapidinho. Você pode também botar um pregadorzinho aqui em cima e campo do grel, e por aí vai, tá? Então, aí depois você pode também printar e enviar pra gente. Foi, galera? Espero ter ajudado. Bons estudos para vocês. Divirtam-se no Google Maps, no Google Earth. Depois me mostrem como é que ficou. Manda lá pro e-mail que tá marcado aqui. Bons estudos.